Gente, vamos lá. Dando continuidade ao que a gente, no mesmo capítulo que a gente estava trabalhando até ontem, né? A gente vai para a página 111 agora, ainda do capítulo 21. A gente pulou algumas partes que falam um pouco mais sobre o sistema nervoso, mas são coisas que mais para frente a gente vai ver ainda, então tá tudo bem. Então, eu pedi para vocês colocarem na 111. Aí, antes da gente, o que eu queria, né, o que eu preciso falar com vocês, que eu gostaria, é da gente falar dos órgãos dos sentidos. Mas antes da gente falar dos sentidos, tem um trecho aí em cima, né, que está falando um pouco sobre cuidados com a saúde do sistema nervoso. E aí eu acho que é só legal da gente falar um pouquinho sobre isso, porque todo mundo entendeu como que funciona o sistema nervoso, mas, assim, no geral, né? É o sistema que comanda as nossas ações, né? É onde a gente armazena as informações, é onde a gente guarda a nossa memória, lembranças, é o que dá certo, por exemplo, as reações que a gente tem no nosso corpo é justamente por causa do sistema nervoso, tudo trabalha com, todos os outros sistemas do corpo trabalham junto com o sistema nervoso, né? No geral, todos os sistemas, como fazem parte, todos os sistemas estão dentro de um organismo só, um sistema acaba trabalhando com o outro de qualquer forma, mas aí o sistema nervoso é quem vai centralizar tudo isso, todas essas atividades que o nosso corpo realiza. E aí, pensando nisso, a gente consegue entender mais ou menos o quanto é importante. A gente precisa cuidar do nosso corpo, no geral, todo mundo sabe disso, é óbvio, mas a gente consegue entender o quanto é importante a gente tomar cuidado, né, com a saúde do nosso sistema nervoso, porque qualquer coisinha mínima, qualquer besteirinha que acontecer pode ser um problema, às vezes, fatal de quando a gente morre mesmo, né? Então, por exemplo, não, você ia falar uma coisa, Ju? Não, professora, eu só ia perguntar algum exemplo para Um agressor. exemplo? Eu já ia dar. Eu não sei se vocês têm costume de brincar. Quando eu era mais nova, eu brincava muito assim. A gente colocava. Eu não precisava nem colocar o colchão no chão, às vezes em cima da cama mesmo, ou a gente colocava o colchão no chão e eu ficava fazendo bananeira, sabe? Apoiando o pescoço, a cabeça no colchão e colocando as pernas para cima, encostada na parede, sabe? Poxa, professora, isso daí não. Isso não. Como assim isso não? Tá errado, professora. Não pode apoiar o corpo com o pescoço, não é? Não, é mais fácil você apoiar o seu corpo com a mão, não em cima da sua cabeça. Esse é o certo Então, de fazer uma não pode apoiar com a bananeira. cabeça, não é? Exatamente. Mas quando eu era menor, eu não conseguia, eu não tinha força no meu braço. Eu tinha medo de, tipo, meu braço, sei lá, dar uma titubeada assim e eu quebrar o braço, sei lá. E aí, na minha cabeça, fazia mais sentido eu apoiar o corpo no meu corpo inteiro na minha cabeça. Não ia dar certo isso, né? Eu tenho sorte de estar viva até hoje e com todos os movimentos do meu corpo. Deve ser por isso que eu sou meio retardada das ideias. Porque eu ficava apoiando o meu corpo todo em cima da minha cabeça, mesmo que fosse em cima do colchão, que é macio, né? Eu fazia isso também. Eu faço isso na capoeira também, professora. Eu faço até no chão. Mas é um pouco perigoso. Por quê? Eu tô apoiando. A gente não tem o pé no chão e a cabeça aqui em cima. Ou seja, é para o pé ficar no chão e a cabeça em cima. Não eu levantar meu pé e apoiar meu corpo todo na minha cabeça. Por quê? A gente já viu, gente, que a gente tem um negócio aqui que desce no pescoço e vai para baixo do nosso corpo, que chama medula espinhal. Medula espinhal, exatamente. Que está ali protegida pela coluna vertebral, mas está ali. E aí, numa brincadeira dessas vezes, e a minha mãe sempre brigava comigo toda vez que ela me via fazendo essa palhaçada, você vai quebrar o pescoço e você vai morrer. Eu falava, gente, não é, quem é que morre só com quebrar o pescoço? E ela falava isso o tempo todo pra mim, você vai morrer. E eu não tinha medo, eu era sem noção. Criança, beleza, a gente tem medo de nada. Você era adolescente? Não, eu era criança, eu era pequena, eu tinha 7 anos, sei lá. Era Nossa, criança já, vida louca? Não, vida louca. Eu brincava, eu queria fazer arte. E aí, é normal. Assim, esse tipo de brincadeira é normal, mas é perigoso.
Por quê? Eu tô apoiando meu corpo todo no meu pescoço e, de fato, se eu, por exemplo, imagina que eu tô lá apoiada, imagina que aqui tá o colchão, né, na minha cabeça. Se sem querer dá um mau jeito no meu pescoço e eu caio, sei lá, acontece alguma coisa, aqui no meio, gente, tá passando a minha medula. Se, dependendo do lugar onde pega, se tem uma lesão, eu posso ficar paraplégica, eu posso ficar falei tudo errado, tetraplégica, né? Existem situações onde as pessoas realmente morrem. Então, assim, vocês já viram já devem ter visto filme ou série, sei lá, que o pessoal tá meio que lutando, e aí o que o André, eu ia falar exatamente o que o André acabou de falar. Acho que é isso que você tá pensando, André, vamos ver. Sabe quando o pessoal tá lá lutando, aí alguém faz assim no pescoço de alguém, faz assim, ó, na cabeça, e a pessoa cai? Sim, né? Tipo, dá um estalo assim na cabeça, faz tuque na cabeça da pessoa. Professora. E aí a pessoa cai. Gente, parece então assim, é filme, isso não acontece de verdade. Na verdade, acontece sim, a pessoa realmente pode morrer. Por quê? Se tá passando a medula espinhal, que é uma parte importantíssima do sistema nervoso, que liga o nosso cérebro ao restante do nosso corpo, e você, de alguma forma, prejudica essa comunicação, tá bom, você pode morrer, de verdade. Você, né, Pro? Exatamente. Então, numa brincadeira dessa que eu fazia em cima do colchão, eu realmente podia morrer. Mas eu tô viva até hoje, ainda Você bem. achando que sua mãe tava contando a história pra poder dormir, Imagina, né, depois eu entendi que ela tava falando a verdade, ela tava querendo salvar minha vida. E ainda bem, a gente já pensou morrer por causa de uma brincadeira idiota? Minha mãe ia, falar, minha mãe ia me matar de novo se eu morresse assim. Ela ia querer matar de novo. Então, o André perguntou se podia ser... Numa situação dessa, André, de tipo só o estalo, ou isso que eu tava falando de ficar com a cabeça no colchão, não necessariamente vai me dar uma morte cerebral. Mas ainda assim, a gente pode morrer. E aí existem outras situações de, por exemplo, acidentes de carro, ou, sei lá, algum tipo de acidente onde a pessoa bate alguma parte, lesiona alguma parte da coluna, e perde o movimento das pernas. E aí, dependendo quanto da coluna, porque tem a medula, né? Aí, dependendo de onde machuca, se for mais para cima, ela acaba perdendo o movimento das pernas e dos braços. Ela só consegue mexer, tipo, a cabeça. Isso acontece. Professora. Exemplo. Conheço. Exemplo? Pode. Pode. Daquele corredor lá, professora, que foi muito bom, que o Hamilton tá tentando alcançar ele. Não é Schwarzenegger, professora. Aquele que Schwarzenegger é outra pessoa. Ficou paraplégico porque ele estava esquiando, aí ele caiu e ficou paraplégico. Não é uma menina isso? Quê? Não é uma atleta mulher essa? Não, uma menina que... professora, é aquele corredor, não é Schwarzenegger. Schwarzenegger é aquele ator. Corredor Schumacher. Isso, Schumacher. Isso. Schumacher tá paraplégico? Professora, diz que ele não parou de correr. Não sei, deixa eu jogar aqui no Google agora. Michael Schumacher, não sei escrever o nome dele. Provaram jogar o jogo da cobrinha. Eu não sabia. Eu sei que teve uma atleta brasileira que se machucou, tipo, um pouco antes das Olimpíadas. Eu lembro, acho que foi das últimas Olimpíadas. As últimas Olimpíadas foi em 2016, né? Foi 4 anos atrás? Acho que foi. Não, pera. Esse ano era ano de Copa? Não. Era ano de Olimpíadas. Então, as últimas Olimpíadas foi 2016. Já tô perdida. Aí, professora, tá me escutando? Michael Schumacher. Grave lesão cerebral ao bater a cabeça contra uma pedra enquanto esquiava em Meribel, no Alpes franceses. Nossa, é verdade. Gente, eu não lembrava disso, mas faz tempo que isso aconteceu? 2013. Eu não sabia. Eu não ia lembrar. Nossa, mas 2013, você era um little baby. Como é que eu tinha 4 anos. Eu não lembrava disso, não, mas é verdade. Quando isso aconteceu? 2013. Eu sabia que tinha que ser atleta. Meu pai que me falou, professora, que ele estava esquiando e bateu a cabeça na pedra. É verdade. Eu não lembro se ele morreu ou se ele ficou paraplégico. Não, ele tá vivo ainda. Ele tá vivo. Lesão cerebral. Acho que é melhor morrer do que ficar assim, né? Não sei. Às vezes é melhor ficar vivo mesmo. Nossa, é isso mesmo. Olha, eu tô olhando aqui a notícia, tá, gente? Só que aqui essa notícia que eu tô olhando tá falando de agora. Tipo... E no chat?
Tá falando agora de 2020, meio que tá atualizando as pessoas de como tá a situação atual dele, né? Nossa, Mas ele ainda tá. Eu acho que ele ainda tá. Ixi, ele ainda tá preso. Ó, ele tá preso a uma cama e perdendo Mandei no toda a chat, massa muscular do corpo. Sofrendo processo de atrofia muscular e osteoporose. Gente. coitado. Olha, Mandei no o que, chat, professora. o que acontece. Peraí, nossa, quanta coisa no chat. O que acontece é que, por exemplo, nesse caso desse cara aqui, né? Ele sofreu esse acidente, então ele perdeu o movimento, então ele fica, né? Você fica, quando você fala que você fica incapacitado, apesar de que eu acho que o dele não foi só mobilidade, eu acho que ele sofreu lesão cerebral de verdade, né? Tipo, não foi só na medula espinhal, ele realmente, acho que ele não deve conseguir fazer mais nada. Gente, que dó. Fiquei até triste agora. Tinha esquecido, parece que aconteceu de novo. Que nem o Ayrton Senna, você fica triste quando pensa nisso. Foi um exemplo. Que o Ayrton Senna eu nem conheci ele, né? Porque ele morreu, acho que 1 ano antes de eu nascer, alguma coisa assim. Não foi em 94, professora? Então foi no ano que eu nasci, de qualquer forma eu não conheci. Ô, professora, apareceu acho que há umas 2 semanas atrás isso na Globo. Do Ayrton Senna? Num domingo. Ô, professora, quem mandou você ser nova aí, Ana? Que tem que dar? Você não conheceu o Ayrton Senna. Mas nenhum de vocês conheceu o Ayrton Senna. A Não, gente eu conhece sei, o Ayrton eu Senna sei. do mesmo jeito. Ainda bem que eu sou nova. Eu conheço outras. Eu conheço Michael Schumacher, por exemplo. Tá bom. E esse, eu não conheço. Então, tá vendo? Professora, eu sou mais velha que você. Oi. Nem sabia que existia. Tava explicando que ele fica. Meu pai, ele tinha falado que ele fica deitado na cama o dia inteiro. É isso mesmo. Eu tava olhando aqui agora também. O quê? Ele tá incapacitado, né? Eu acho que não foi só a medula, ele não tá só paraplégico. Eu acho que ele realmente não consegue fazer mais nada sozinho. A professora, nesse caso... Então, mas aí, isso são alguns exemplos, e ainda assim é interessante a gente lembrar, porque são acidentes que a pessoa não necessariamente morre, né? Um acidente de carro pode acontecer isso, onde a pessoa tem um traumatismo craniano, dependendo do jeito que bate a cabeça, ou ela sofre alguma lesão na medula e perde movimento dos membros, né? Que são os braços ou as pernas. Então, óbvio que isso são acidentes, a gente não tem como prever, por isso que a gente chama de acidentes, porque as coisas simplesmente acontecem, mas algumas coisas a gente pode tentar prevenir. E aí, além desse tipo de problema que pode acontecer nessa questão de acidente, também tem alguns problemas que envolvem o nosso sistema nervoso, que aí são doenças mesmo, que às vezes são doenças, a maioria das doenças que atingem o sistema nervoso não tem cura, são problemas que depois que aparecem, a gente tem alguns problemas que tem tratamento, e aí tratamento é diferente de cura, né? Tratamento é quando você vai continuar com a doença, mas mantendo ela controlada, né, para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa que está doente, e cura é quando a pessoa realmente está curada, não tem mais a doença. Depois que acomete o sistema nervoso no geral, é difícil as coisas conseguirem ser curadas. Geralmente é tratado e aí você vai levando aquilo até onde dá. Por exemplo, mal de Parkinson, todo mundo já deve ter ouvido falar. Eu não gosto dessa palavra mal de Parkinson, mas a doença de Parkinson, que é aquela que as pessoas ficam tremendo, sabe? Porque a pessoa perde o controle da mobilidade da mão dela. Diga, é o Luan que vai falar? Fala, Luan. Parkinson é tipo... Eu achava que Parkinson era tipo assim... Por exemplo, você ficou muito tempo sem comer. Você vai tremer mais que o normal. Não. Nossa, se fosse isso, seria ótimo, Lu, mas não é. A gente treme, às vezes a gente fica sem comer, porque o nosso nível de açúcar, de glicose no corpo desce muito, a nossa pressão fica baixa, e aí a gente começa a tremer, mas é um recado do nosso corpo, tipo assim, ó, bora se alimentar, porque você precisa de energia. Mas a doença de Parkinson... Eu vi um vídeo no TikTok que tava falando disso. Tipo, era, tipo assim, os órgãos da barriga, aí tava o estômago. Ele, gente, isso daqui já tá vazio, tá cheio de poeira. Aí ele clica numa alavanca, chega comida. Aí chega uma bolachinha, ele ficou clicando várias vezes. Mas aí são coisas diferentes.
quando a gente pensa nessa doença de Parkinson que eu estou falando, o que acontece é que, em algum nível, essa comunicação entre o sistema nervoso e o restante do corpo, no caso, os membros, ela é prejudicada, né? Levando em consideração, gente, que a gente tem um monte de célula que faz esse trabalho de levar as informações, certo? Se essas células não trabalham direito, ou se aquela bainha de mielina que eu falei lá está desgastada, ou se, enfim, ou se a quantidade de neurônios começa né, que assim, a gente vai ficando mais velho, conforme a idade vai passando, a nossa renovação de células começa a demorar um pouco mais para acontecer. Então, por isso que as pessoas mais velhinhas, elas andam devagar, elas esquecem das coisas, porque o corpo dela está funcionando num ritmo muito mais devagarzinho do que era antes. Isso vai acontecer com todo mundo que fica velho, não tem jeito. Tem gente que, sei lá, chega nos 90 anos, ainda lembra de tudo, consegue fazer coisa, beleza. Mas, naturalmente, né, na ordem da vida natural, quanto mais velho a gente vai ficando, menos o nosso corpo, enfim, mais debilitado vai ficando o nosso corpo. Não é que a gente vai ficando doente, mas é que o nosso corpo vai ficando cansado. As nossas células já não se renovam mais na mesma velocidade, nem na mesma quantidade. E aí, essas células também envolvem as células do sistema nervoso, neurônio. Por isso que as pessoas vão ficando mais esquecidas, têm dificuldade de lembrar as coisas, às vezes esquecem o que fizeram, às vezes esquecem pessoas, esquecem nomes, esquecem quem é quem. Que aí a gente tem aquela doença que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é o Alzheimer. Todo mundo já ouviu falar de Alzheimer, né? Que é a doença que as pessoas ficam esquecidas. Sim, isso. professor, eu já ouvi falar. E é um esquecido, gente, existem vários níveis, né? Conforme vai ficando o tempo vai passando que a pessoa tem essa doença, vai ficando cada vez mais grave. E aí existem níveis, por exemplo, que a pessoa, sei lá, esqueci o que aconteceu na semana passada. Tudo bem, às vezes a gente também esquece. Não, menino, esqueci o que aconteceu na semana passada, eu falei. Professora, mas às vezes eu esqueço Professora, às vezes eu esqueço, tipo, é à noite, eu esqueci o que eu fiz de manhã, tipo isso. Gente, o que acontece com vocês, né, não é que vocês têm Alzheimer, é que vocês são desligados mesmo e às vezes não prestam atenção nas coisas. E vocês tem AutoCAD? Que bom. Não falou disso, Augusto? Professora, que você abriu uma tela de AutoCAD aqui. Que tela? Não estou nem mexendo no computador, estou só falando. Eita. Eu abri alguma coisa aí, gente? Tá aparecendo alguma coisa aí? Não, Augusto, eu acho que é vírus, Augusto. É você parece só. normal pra gente, no caso. Eu não tô nem com a mão no computador, eu tô com a mão aqui no meu colo, ó. Não tô nem mexendo no computador. Ai, me perdi um pouco. Ah, tá, lembrei. Então, existem esses níveis, né, onde a pessoa, sei lá, esquece o que aconteceu na semana passada, ou esquece uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Mas, às vezes, a pessoa, com o tempo, né, a pessoa vai começando a esquecer, por exemplo, o nome de filho, o nome de neto. E aí a doença começa a ficar um pouco mais triste, né? Porque imagina você olhar para o seu filho e não lembrar quem é ele. Porque o filho lembra que a pessoa é o pai ou a mãe, enfim. Nossa, mas a pessoa não lembra, esquece. Agora eu entendo aqueles filmes. Agora eu entendo aqueles filmes que falam que, tipo, que é assim, uma vovó falando. Calma, esqueci. Ah, lembrei. Que ela fala, Fih, como é que é seu nome mesmo? Mas gente, as pessoas esquecem, de verdade. Aí o neto fala e ela fala que não lembrava. Triste. É uma doença muito triste, assim. Porque você vai acompanhando a pessoa ficando cada vez pior com o tempo, assim. Existem remédios que podem retardar isso, mas vai acabar piorando naturalmente, não tem jeito, não tem volta. E aí, às vezes, a pessoa, eu conheci uma vez, era avó de uma amiga minha, hoje em dia ela já não está mais viva, isso já fazem mais de 10 anos, que ela tinha Alzheimer, e aí com o tempo foi passando, ela não conseguia mais ir no banheiro sozinha, porque ela não tinha mais controle do corpo dela, assim, ela esquecia como que ia no banheiro, ela não lembrava onde era o banheiro. Nossa, isso deu muito... Ela não conseguia... Como que é no banheiro, professora? Então, eu também não sei, porque ainda bem eu ainda lembro, mas imagina que desespero deve ser, sei lá, imagina assim, quando a pessoa esquece nesse jeito, é como se ela nunca tivesse nem aprendido, então ela não sabe mais. Por isso que às vezes tem um monte de velhinho que precisa usar fralda geriátrica, porque já não consegue mais fazer as coisas sozinho.
essa avó da minha amiga que eu tô falando, ela chegou numa fase, no finalzinho da vida dela, assim, ela estava andando de cadeira de rodas, ela usava fralda, ela não conseguia fazer nada sozinha, não conseguia comer, ela tinha que dar comida na boca dela, e bem no finalzinho ela não conseguia nem abrir a boca sozinha, então eles tinham que colocar uma sonda nela, porque ela não lembrava, ela não conseguia mastigar, não conseguia engolir a comida, às vezes você colocava, sabe quando você coloca papinha de bebê na boca dele, ele meio que cospe a comida, assim, ó, que ele não consegue engolir direito? Era tipo isso, só que era uma senhorinha de 80 e poucos anos, assim. Era bem triste. Viveu bem, professora, 80 e pouco. Eu não cheguei a ver ela nesses últimos estágios, era minha amiga que comentava comigo, mas eu cheguei a ver ela bem ruimzinha, e era muito triste, porque eu conheci ela desde quando eu era mais nova, então eu tive um contato com ela, né? Eu tenho uma tia hoje em dia que tem Alzheimer, ela ainda não tá desse jeito, ela anda e tudo mais, mas ela já não consegue mais falar direito, ela fala bem pouco e ela meio que enrola as palavras para falar, assim, tipo, ela fica meio que... Tipo, não consegue formar as palavras direito, e ela não lembra de quase ninguém, assim, é muito difícil ela olhar para você e reconhecer quem você é. Ela lembra mais ou menos do filho dela e dos netos, mas, por exemplo, eu, quando vou lá visitar ela, eu cumprimento, falo, oi tia, tudo bem? Ela responde, mas ela acho que nem deve saber mais quem eu sou. E era uma tia, enfim, que a gente estava sempre junto. Então, esse tipo de doença, não só essas, né? Existem várias outras. Existem doenças que são causadas por bactérias, existem doenças que são causadas por vírus que acometem o sistema nervoso, doenças causadas por protozoário, por verme que a gente pode ingerir até por comida, viu? E pode parar no nosso cérebro. E aí pode pegar em qualquer um, tá? Não é só gente velha, não. Pode Isso acontece, professora. Então, tem uma doencinha que chama, uma doencinha boba, não pega nada, que chama cisticercose. Vou escrever no notes. Pelo nome já dá pra... Cisticercose. Escrevi, certo? Cisticercose. Escrevi. Essa doença, cisticercose, ela é causada por um verme, por os ovinhos de um verme. E esses ovinhos, né, eles se desenvolvem depois que estão dentro do corpo do ser humano, que a gente chama de hospedeiro, ele sobe para o nosso cérebro, ele pode se espalhar para o nosso cérebro, para a nossa medula espinhal. E aí pode dar uns problemas, tipo, leves, tipo dor de cabeça só, então a pessoa fica com constante dor de cabeça, muito forte, mas é só dor de cabeça, o que às vezes é confundido só com uma enxaqueca, então a pessoa não sabe, ela fala, deve ser só uma enxaqueca, vou tomar um remedinho. E às vezes não é. Professora, também tem um episódio de Anatomy que aparece que um cara tinha vermes no cérebro. Deve ser essa doença, o André. Eu não lembro desse episódio agora, né? Afinal, são 17 bilhões de episódios de Grey's Anatomy, mas provavelmente deve ser cisticercose. E essa doença, ela pode dar, por exemplo, só a dor de cabeça que eu falei, ou pode te dar convulsão, por exemplo. Então, você imagina você ter várias crises de convulsões por causa de um vermezinho que está instalado lá no seu cérebro. Nada legal. E esse verme, ele entra dentro do nosso corpo por contaminação de água ou de alimento. Por isso que a comida vai pro cérebro. Pra ele poder comer, prof? Não, quem disse? Como assim a comida vai pro cérebro? Você falou que a comida vai pro cérebro, professora. Não, ela disse que o verme vai pro cérebro, através a comida não. Gente, o negócio pro cérebro, por isso que eu falei, ele confundiu tudo. Não, a comida não vai. Imagina o seu pedaço de bicho subindo assim, ó, e chegando aqui, sendo digerido aqui atrás do seu cerebelo. Não, por favor, não foi isso que eu falei. O que acontece a gente pode comer comidas que estão contaminadas com esses ovos, ou tomar uma água que não seja, né, 100% potável e tal. E aí esses ovos desse verme que vão estar nessa água ou nessa comida vão se espalhar para o nosso corpo e podem chegar no nosso sistema nervoso. Comida não vai para o cérebro, gente. O pessoal está falando aqui no chat de novo, não vai para o cérebro. Comida só desce. Pensem que
pensem que a tendência das coisas, da lei da gravidade, é fazer com que tudo desça, certo? Então, a comida não tem como subir. É muito difícil. Imagina um Se mega... você comer de cabeça para baixo. A comida ainda vai descer, porque a gente tem uns movimentos que empurram a comida para baixo. Então, a comida não vai subir. Mas não pode acontecer se tiver a de comida cabeça cair, sei lá, pra no baixo, lugar vai pra errado. cima, né? Mas vai para o intestino, não vai voltar para sua cabeça. O máximo que pode acontecer é você ter ânsia de vômito. Então, se eu fosse vocês, eu não comeria de ponta cabeça, porque também não é muito legal, não é muito saudável. Ainda não fiz essa isso, dica. professora. Ainda. Não faça, não vale a pena. Eu nem sei saber que não tá tudo bem. Então, a gente tem essas doenças e existem vários outros problemas. Existem problemas que também são causados por causa de drogas. E quando eu falo drogas, eu não estou nem falando só droga tipo... cocaína, essas drogas que vocês aprendem lá no ProErd, que todo mundo já sabe que é ruim. Ô, sério que o ProErd existe? Oxe, claro. Nossa, eu pensei que fosse uma brincadeira, que os moleques ficavam cantando e eu ria. O quê? ProErd. É o programa, ProErd, é a solução. É o programa. Gente, enfim, vocês não fizeram ProErd lá na Já teve escola? ProErd na escola, professora? Já? Faz acho que 2 anos, isso foi recente. A gente fez, a gente Eu não retrasado, pronto. E aí, enfim, tem as drogas que vocês aprendem lá no ProErd, que são drogas que todo mundo já sabe que é ruim, mas eu falo de outras drogas, por exemplo, vocês sabem que todo remédio é uma droga, né? Por isso que o nome das farmácias é drogaria, exatamente, porque realmente são drogas. Tudo que a gente coloca no nosso corpo. Por isso que quando você dá alguma coisa, faz. Fala, Felipe. Tá certo, Felipe. É por isso que quando você vê alguma coisa com drogas lícitas e drogas ilícitas, sempre aparece isso. O que, professora? Eu entendi mais ou menos o que ele falou, tadinho. Toda vez que ele começa a falar, fica... Parece que a pessoa espera o Felipe falar para apertar a furadeira, né? Drogas ilícitas são drogas que são consideradas proibidas de comercializar. Drogas lícitas são as drogas que ainda são drogas, mas que são permitidas à venda, tipo cigarro, álcool e remédios. São drogas lícitas, mas ainda são drogas. Droga é tudo aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, principalmente substâncias químicas, né, que são sintéticas, são feitas em laboratório, que de alguma forma alteram o funcionamento do nosso corpo. É isso que remédio faz com a gente. Por exemplo, a gente, naturalmente, a gente conseguiria cuidar de uma gripe, de um resfriado, porque a gente tem anticorpos para isso. Mas, porque, como a gente não quer ficar 10 dias inteiro resfriado, 10 dias lá espirrando, assando o nariz, com dor de cabeça, às vezes com febre, a gente toma um remédio que é para ajudar a acelerar esse processo de combate aí a esses vírus, por exemplo, entendeu? Então, Aí tem a droga ilícita que o cara só pega para ficar doidão. E tem a droga ilícita que a galera pega para ficar doida. Mas mesmo as drogas que vendem em farmácia também podem deixar você meio que lera da cabeça. Ainda mais... Não, por causa que tudo em excesso faz mal, né? E não só, obviamente, por causa do excesso, mas às vezes não é nem só pelo excesso, é por você não precisar. Há um tempo atrás, assim, não sei quanto tempo atrás, sei lá, vai 20 anos, talvez. Tô chutando. Eu sei que não é muito tempo atrás, mas o que acontecia? Tinha uma galera que comprava... Eu tô falando galera porque eram vários tipos de pessoa, tá? Tipo, caminhoneiro, a galera que ia pra rave. A galera ia no mercado, na farmácia, comprava anti-inflamatório, sabe? Anti-inflamatório que você toma quando você tá com dor de garganta, alguma coisa assim, alguma parte... Beleza. O pessoal comprava anti-inflamatório e tomava pra ficar, tipo, doida. Ia na farmácia, comprava o remédio, tomava o remédio e ficava doido. Porque a pessoa não precisava desse remédio, certo? Se ela não precisa, mas ainda assim, o remédio dentro do seu corpo vai fazer algum efeito, não vai? Aí a pessoa ficava, maluquinha, drogada. Era barato, porque você ia na farmácia, comprava fácil e a pessoa ficava drogada. Aí ela ia pra festa dela, curtia a vida dela, enfim.
Óbvio que isso não é... Gente, peraí. Antes de você falar, Ju, eu vou fechar e abrir de novo porque vai acabar, falta menos de 1 minuto. Senão não vai te cortar no meio, Ju. Faz tempo já que tá aparecendo isso. Eu vou encerrar pra gente voltar, tá bom? Entrem rápido. Tchau, Pro. Até algum Daqui a minuto. pouco, 10 segundos. Fala, Ju, o que você ia falar naquela hora? Vai. Eu ia falar que tem uma parte mesmo no livro que está falando do efeito especificamente do álcool no sistema nervoso. Ele fala que os efeitos do álcool, que os reflexos, o equilíbrio, os campos responsáveis pelo som ficam alterados. Fica prejudicado, exatamente. Onde que tá falando isso? Na página 105, no Para Ir Além. Ah, tá. E aí, isso que você tá falando de álcool também serve para outras, para essa droga, por exemplo, que eu falei que a galera comprava anti-inflamatório e tomava para ir para baladinha, deixava as pessoas meio assim, elas perdiam algumas coisas. Porque se você não precisa do remédio, esse remédio, ainda assim, ele vai ter algum efeito em você, né? Tanto que se vocês pegarem qualquer não, vai, mas deem uma olhada, todo mundo tem caixinha de remédio em casa, eu acredito, certo? Dá, mas depois que acabar a aula, quando vocês tiverem um tempinho, tiverem curiosidade, vai lá na caixinha de remédio de vocês, pega alguns remédios que ainda estão com bula e dá uma lida na bula, em algum lugar vai estar escrito assim, tipo, efeitos colaterais ou cuidados, alguma coisa assim. Vai estar escrito, tipo, se você tomar esse remédio, não dirija, por exemplo, porque você pode perder um pouco da noção de direção, você pode perder um pouco o reflexo. Porque para você estar, por exemplo, numa situação de direção, você está dirigindo, você precisa ter total atenção ao que está acontecendo, certo? Você está dirigindo um carro, certo? Se você toma algum remédio que mexe um pouco com os seus, né, que mexe um pouco com esse seu sentido de reflexo, você pode ficar um pouco mais lento ou um pouco mais acelerado, isso é prejudicial para quem está dirigindo, para quem está no carro com quem está dirigindo e para qualquer outra pessoa que esteja na rua, porque vai que a pessoa perde o controle, bate o carro, acontece algum acidente. Então, vários remédios tem lá escrito, né? Estamos falando não de drogar? Não tomar, nem tá falando de drogado, né? Estamos falando de drogas. Não tomar se você for, tipo assim, se tomar, não dirija, ou tipo, se for dirigir, não, sabe, se for dirigir, não beba, se for dirigir também não tome remédio. Não, como é a frase, professora? Beba com moderação. Se beber, não dirija. Isso, Se beber, não dirija, isso. E se for, como é que é? Se for dirigir, não beba, e se for beber, me chame. Não sou eu que falei, são as pessoas que falam. Mas, enfim, então a gente tem vários dessas drogas lícitas ou ilícitas, tanto faz, que mexem um pouco com o nosso sistema nervoso, e isso, a longo prazo, às vezes pode fazer, assim, ou a longo prazo, ou quando as pessoas usam em quantidades muito grandes, isso pode causar vários problemas, e pode deixar as pessoas com sequelas, às vezes, né? Mas a pessoa, sei lá, pode não morrer, mas ela pode ficar debilitada para sempre, por causa, às vezes, de uma bobeira. Ou pode acontecer da pessoa morrer quando ela tem uma overdose. Acho que vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Sim. O nome overdose já diz, né? Essa palavra overdose, na verdade, é uma palavra que veio do inglês. Over é de muito, assim, demais. Então, overdose, a gente fala em inglês overdose, é quando você toma uma dose muito maior do que a necessária. E a pessoa morre de overdose, morreu porque usou demais, entendeu? E aí, enfim, mexe com várias coisas, não só com o nosso sistema nervoso, mas aí o nosso sistema nervoso também, como eu falei que nossos sistemas se conversam, então às vezes pode dar uma parada cardiorrespiratória, né? Isso pode parar seu coração, ou seu pulmão, você não consegue mais respirar. Oi? Um ataque cardíaco, né, Pro? Um ataque cardíaco, enfim, são várias opções, várias possibilidades aí de coisas ruins que podem acontecer. E também tem algumas doenças que acometem o nosso sistema nervoso, que aí são doenças menos físicas, assim, mas mais tipo depressão, ansiedade, enfim, são problemas que são doenças, né? Mas é que algumas pessoas tendem a não tratar isso como doenças sérias, mas não deixam de ser.
E são problemas do nosso sistema nervoso, e aí precisa de acompanhamento médico do mesmo jeito, às vezes também precisa de tratamento com remédio. Não sei se alguém já conheceu alguém ou já passou por alguma coisa parecida assim, mas são problemas que acontecem, mas tem o que fazer. Né? O que? Para depressão? Se eu conheço alguém? Faz uma terapia, isso. Se eu conheço alguém que tem depressão, o que já teve... Se você conhece. Eu já tive alguns problemas, mais ou menos nesse sentido, nunca foi nada muito grave. A minha professora tem ansiedade. Mas eu sou ansiosa mesmo, eu tenho problema com ansiedade, às vezes eu tenho crise de ansiedade. Durante essa quarentena, no começo, eu tive várias, porque eu tava ficando muito sozinha e não podia sair de casa, enfim, ainda mais na época das férias, que eu não tinha não tinha nem aula, então não tinha nada para fazer. Então eu ficava bem ansiosa. Mas adiantava, não é lavar louça que melhora, né? Eu precisava de outro tipo de ajuda. Não, eu sei, é brincar que melhora. Mas eu já perdi amigos para depressão, mais de um. Então, assim, não é brincadeira. Eu não sei se a professora Fátima chegou a comentar com vocês em setembro, ela chegou a falar um pouco com vocês sobre isso, do Setembro Amarelo, vocês lembram disso? Vocês devem ter visto em algum lugar. Né? Setembro Amarelo, que é o mês do combate ao suicídio. As pessoas, quando elas chegam a esse nível, são pessoas que estavam com problemas há muito tempo atrás, e às vezes as outras que estavam ao redor não se ligavam nos sintomas, né? Nos sinais, e aí chegou ao como é que chama? Ponto crítico da pessoa resolver achar que é mais fácil tirar a vida dela do que tentar buscar algum tipo de ajuda. É que é muito difícil lidar com isso sozinho também. Mas, enfim, até aqui, tudo bem? Entenderam aí o tanto de coisa que pode acontecer com a gente, desde um acidente que às vezes a gente não tem como prever, mas existem outras coisas que a gente pode evitar, né? Não só evitar, como prevenir, né? A questão, para vocês verem como é importante, quando a gente fala assim, a gente tem que comer bem, fazer exercício físico, né? Tal, é porque realmente é importante que a gente faça tudo isso. O fato de a gente não se alimentar bem, de ter uma alimentação ruim, deixa a gente debilitado, com anemia, enfim. O fato de você ser uma pessoa super sedentária, que não tem muitos amigos, é antissocial, não gosta de fazer nada, pode te gerar uma depressão, alguma coisa assim. O fato de você, às vezes, não tomar cuidado com os alimentos que você come, né, com a procedência desses alimentos, pode te fazer pegar uma doença, às vezes, alguma verminose, alguma doença de verme, que pode acometer o seu sistema nervoso. Então, assim, a infinidade de coisas que pode acontecer é enorme, né? Um monte de problema pode acontecer, e a gente tem que enfim, se prevenindo, tomando cuidado e cuidando da nossa saúde mesmo. E isso eu falo cuidando da nossa saúde, porque vocês, mesmo novinhos, ainda precisam cuidar da saúde de vocês. Não adianta falar, minha mãe cuida de mim, eles não são mais bebês, né? Então, vocês podem pensar em optar por alimentos mais saudáveis, ou por práticas mais saudáveis. Tipo, o que você faz durante o seu dia depois que ela terminar? Eu fico o dia inteiro sentada na frente da televisão, jogando videogame sem falar com ninguém. Será que isso é legal, assim? Será que não seria interessante você acrescentar alguma outra atividade? Então, eu fico em casa sozinha o dia todo, porque eu moro sozinha, na verdade eu moro com uma prima, mas ela sai para trabalhar, só volta no final da tarde. Enfim, então o que eu tento fazer? Eu tenho uma cachorra, então eu brinco bastante com ela, saio para passear com ela. Aí eu saio para passear com ela, né? Aqui no prédio tem um monte de criança, aí as crianças ficam brincando com a cachorra, aí eu brinco com as crianças. Aí de noite, um pouquinho antes de eu jantar, eu tento fazer algum exercício físico. O exercício físico libera endorfina. Endorfina e serotonina são tipo uns hormônios que te dão uma sensação de bem-estar. Então, é legal fazer exercício físico, a gente não faz só porque é para se manter, sei lá, por causa de peso, não é por nada. Mas é que quando a gente pratica essas coisas, liberam algumas substâncias no nosso corpo que fazem a gente se sentir bem, então é bom. Por isso que a galera, tem gente que vai para academia, não quer mudar de corpo, a pessoa só quer fazer o exercício físico, porque isso faz bem para ela, entendeu? Então é interessante que a gente faça mesmo. Fala, Enzo. Você falou que
se eu ficar, que as crianças ficam no videogame o dia inteiro sem conversar com ninguém. Eu não, eu já fico conversando com todo mundo. Eu converso até com a televisão, professor. Eu entendo que tem pessoas que são mais reservadas do que outras. Isso é normal, é a individualidade de cada um. O que não dá, o que a gente precisa, e isso eu sempre falo para todo mundo, em relação a qualquer assunto. Tudo na vida a gente precisa de equilíbrio. Então tem hora que eu também não tô muito afim, tem dia que eu não tô muito, não sei lá, não quero conversar, tô mais introspectiva, tô mais na minha. Mas aí, sei lá, no dia seguinte, bom, ontem eu fiquei na bad, né? Então hoje vamos tentar dar uma animadinha, vamos tentar conversar um pouco mais com as pessoas, aí eu já troco uma ideia com algumas amigas minhas no WhatsApp, vamos dar risada, vamos falar de besteira, às vezes tem alguma outra pessoa que também tá precisando dar uma parecida, agora que a gente não tá podendo sair de casa, né? Então é só por aí faz uma chamada de vídeo, aí a gente brinca, faz alguma brincadeira, enfim, sei lá. Que é pra gente, né, continuar mantendo esse contato, porque ficar o tempo todo sozinho, sem falar com ninguém, acho que não é muito benéfico pra gente, vale a pena. É saudável também, Fran. Bom, até aqui beleza, né, gente? Saúde do sistema nervoso, entenderam? Importantíssimo, cuidem de vocês, não deixem só nas mãos dos pais ou responsáveis de vocês são responsáveis pelo corpo de vocês, então vocês precisam cuidar dele. Beleza. E aí a gente vai falar do fato onde eu gostaria de chegar, onde eu queria chegar, que são nos sentidos. Vocês já aprenderam isso? Sentidos, sei lá, em que ano? Terceiro, talvez? Quarto? Sentidos? Não, professora, eu não lembro. Professora, se foi no terceiro, deu ruim, não lembro. Não, tudo bem que vocês não lembrem, a gente vai falar sobre isso de novo. Mas eu tenho quase certeza que vocês já viram isso em algum momento. Do ensino da educação infantil, não. Do ensino fundamental 1 de vocês. Você não lembra disso, Ju? Eu lembro, eu tenho certeza que eu já vi em algum. Ah, tá. Vocês já devem ter visto. O que acontece todo mundo sabe quais são os 5 sentidos, né? Sim. Olfato, paladar, visão, tato e audição. Isso. Pergunta se a gente sabe, ela não perguntou quais são. Ixi. Nossa, Pedro, meu Deus, era óbvio que eu queria falar. Até o a gente... Vamos lá pra você ver, vamos lá. Toma. Quando a gente bem tranquilo só, a galera tá aqui, Vai, bora. O André falou que a mãe dele tem um 6º sentido. Mas mãe e pai sempre tem um instintinho a mais. Professora, só pra ver se eu ganho esses superpoderes, professora. Essa intuição a mãe de todo mundo aí tem sempre aquela vontade, aquele negócio, o filho tá na escola, já sente assim, puta, ele fez merda de novo. Aí a criança chega em casa, tá lá no recadinho na agenda. Oi, o seu filho quebrou a cabeça do amiguinho na parede. Tipo assim. Que ótimo. Professora, tipo assim, a mãe tá dormindo, ela acabou de deixar o menino na escola. Aí na hora que ela deita, a escola liga pra ela e fala: então, seu filho acabou de brigar aqui. Aí ela fala: calma aí que eu tô indo aí. Aí em segundos ela chega lá. Aí a professora fala: então, ele fez isso, isso e aquilo. Aí se o filho nega, ela fala: você tem certeza que você não fez isso? Professora, e se ela descobre que você fez, jura? ela te bate por sílaba. Você tem certeza? Ela não te bate. Às vezes ela não te bate com a mão, ela te bate com a boca, com a palavra. Com as palavras, né? É verdade. Às vezes, quando eu era mais nova, eu também preferia que a minha mãe me batesse do que ela ficasse dando sermão em mim. Eu falava: mãe, me bate que acaba mais rápido, pelo amor de Deus. Ô, professora. Senão ela ficava falando 3 horas. Oi, Pedro. O Luan disse pra mim e pro André, né? Que quando ele era menor, quando ele mentia, a mãe dele fazia ele comer pimenta. Ai, meu Deus! Meu Deus, isso é uma pequena tortura. Comer o quê? Eu não entendi. Mas, vou comer pimenta. Pimenta. Quando mentia, professora, pra minha avó isso seria um jantar. Minha avó
É pimenta pura mesmo, Augusto, pura. Ah, tá. Eu vou contar uma Professora, aqui, fala de novo. que é meio... Eu vou contar, peraí, eu vou falar. É meio... Estamos saindo um pouco da aula, né, para variar, mas enfim, é que você falou da pimenta, eu lembrei. Quando eu era mais nova, acho que meu irmão não era nem nascido, eu devia ter uns 7 anos, 7 ou 6, talvez, não sei. E aí eu tava com a minha mãe, tava eu, minha mãe e meu pai, num lugar que a gente gostava bastante de comer, que vendia tipo espetinho, assim, de espetinhos em geral, enfim. E a gente sempre costumava ir lá. E aí toda vez que a gente estava indo embora, os donos do lugar já conheciam a gente, me conheciam meus pais iam lá antes de eu ter nascido. E aí tinha uns potes de bala, assim, que eles davam quando os clientes estavam indo embora. Depois que pagavam, eles davam as balinhas. Mas, tipo assim, por exemplo, minha mãe e meu pai iam lá com o casal e ia comigo, criança, aí eles davam as balinhas, assim, pra gente. E a gente ainda estava sentado, minha mãe ainda estava pedindo coisa para comer, e eu queria bala já, porque eu já sabia que na hora que a gente ia embora, ia ter bala. Só que eu queria bala naquela hora, não queria esperar ir embora. E aí eu fiquei... Quero bala, 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 quero bala. Minha mãe, quando a gente for embora, espera, não sei o quê, tal, e ela não queria me dar bala. E eu não parava de encher o saco dela. Aí ela falou, você quer bala? Então tudo bem. Então fecha a boca e abre os olhos. Aliás, fecha os olhos e abre a boca. Aí eu fui lá, né? Fechei os olhinhos, abri a minha boca, esperando que ela ia enfiar uma balinha na minha boca. Porque ela meio que mexeu na bolsa, assim. Ela pegou, em cima da mesa tinha guardanapos, negócio e vidrinho de pimenta. Era lugar de espetinho, né? O pessoal come espetinho com pimenta. Enfiou uma colher de sopa de pimenta, enfiou na minha boca. E aí, quando eu fui pegar o refrigerante, ela fez assim, em cima da mesa do refrigerante. E tirou, e ficou segurando assim, ó. E eu, tipo... a minha boca! Gente, até hoje, eu não como... de errado no meu... Cortou o áudio, André. Ô, professora, e quando você... Cortou o áudio. Teve uma vez, que eu tava lá na portão da minha tia, aí o que houve? Eu devo ter falado alguma coisa pra minha mãe, ela foi lá pra me dar um tapa na boca, eu desviei do tapa. Ela tentou me dar outro tapa, eu desviei de novo. Ela só não me bateu porque minha tia tava lá. Mas você é abusado também, hein? Deixa sua mãe te bater. Abuso da sorte. Professora, meu pai, quando eu faço algo de errado, meu pai ele faz escrever tantas vezes no caderno. Ô, professora, nossa, o que o Pedro fez... Professora, o que o Pedro fez que é conselho que vó faz. Para de cutucar o tigre com a vara curta. Não é a onça, né, professor? É a onça, O ditado certo é com a onça. Mas é isso. E depois desse dia, até hoje, isso eu acho que... Eu não lembro quantos anos eu tinha, eu não lembro se meu irmão já era nascido, se ele não era nascido ainda, eu acho que eu tinha 7 anos no máximo. Até hoje eu não como pimenta, não gosto de nada que tem pimenta. Se a pessoa pingar uma gota de pimenta na comida, comecei a comer pimenta, parece que empesteou a comida inteira, assim. Eu realmente não gosto. E às vezes tem comida que já tem o cheiro da pimenta, né? Já não como. Quando eu vou em restaurante japonês, aí tá lá o ceviche, eu vejo aquele negocinho de pimenta, eu falo, moço, tem como mandar um ceviche de wasabi? Não é wasabi, é pimenta. Putz! Eu já comi Doritos wasabi, é horrível. Não, wasabi eu também já comi. Mexicana, pro. Não, comida mexicana eu fui uma vez no restaurante, eu não comi praticamente nada, porque tudo tinha pimenta. Foi, professora, porque... Então, guacamole, eu queria comer... Não, guacamole eu como, mas aí guacamole eu gosto de comer os dois ou a parecem gente muito bom. faz. Porque, geralmente, dependendo do restaurante onde você vai, tem restaurante que pode fazer sem pimenta, tem restaurante que fala, não, a comida nossa é apimentada, então vai ter pimenta, porque é a tradição da comida, né? O gosto vai pra pessoa fazer uma... você pode fazer pra mim uma moqueca pastel sem massa? Peixe? Pastel sem massa? Eu só tô pensando, cara, ele vai naquele restaurante chinês e ele fala assim, não pastel? Não, então eu simplesmente não vou. Então, por exemplo, quando eu vou comer guacamole, é guacamole que é feita em casa, que aí dá pra fazer do jeito que eu quiser, e aí eu já não coloco nada. Mas, dependendo do restaurante onde eu vou, se eu vejo que tem pimenta, eu já nem peço o prato. Moço, tem pimenta? Tem, então não quero. Mas é bem fraquinha. Não, obrigada, não quero, passo, pede outro prato.
Não como. Professor, eu Tá queria nervoso. falar pra Eu esse lembro momento. eu lembro da sensação da minha mãe colocando a colher na minha boca, assim, ó. Eu fico desesperada. Eu fiquei traumatizada de verdade. Não como nada de pimenta. Professora, eu queria ver esse traumatizou. momento aí, sabe? Deviam ter gravado esse momento aí, se mostrava pra Na gente. época nem tinha essas câmeras, esses negócios. Eu era bem pequena. A minha mãe fica até hoje. Ai, mas não foi exatamente assim, nem foi nada demais. Eu falo, não foi nada demais, porque foi na minha boca, né? Não foi na sua boca. Né, professora? Minha mãe Deve ter feito isso até com o presente. Que bala, né? Não, Que bala, minha mãe toma. é doida. Eu falei, mãe, você é maluca, eu vou te denunciar pro conselho tutelar. Tô brincando. Eu fico zoando minha mãe com isso. Mas, enfim, então a gente tem, aproveitando que a gente tá falando de pimenta, esse sentido, então, do paladar, que, né, é da nossa boca. Nervos. Melhor A sentido. gente tem o melhor sentido, né? Na verdade, não é o melhor. Acho que todos eles são importantes. Eu não gostaria de deixar de ter nenhum. Eu gosto muito de Dependendo todos. dos momentos, eu gostaria de não ter ouvido, não ter o sentido que Ouvido, audição. eu também. E às vezes nem o da leitura, da visão, assim, porque às Escutar vezes eu vejo umas sermão, coisas que escutar eu cachorro fico, ai latindo. meu Deus. Ou quando eu Sermão ouço e uma cachorro pessoa falar latindo, alguma eu falo assim, abobrinha, deixa eu já fico triste. Mas enfim, então a gente quando geralmente a gente aprende sobre isso na escola, no ensino fundamental 1, a gente aprende como os órgãos dos sentidos. Então, por exemplo, a gente associa o nariz ao olfato, a boca ao paladar, o ouvido à audição, os olhos à visão. E, erroneamente, quando eu aprendi pelo menos sobre isso, a gente associa a mão ao tato. Só que o corpo inteiro. Pensa que o tato é o sentido que a gente tem da pele, do toque. A gente tem essa sensação no corpo todo. Se alguém tocar, fizer assim, ó, sei lá, na sua testa, bem de levinho, ainda assim você não vai sentir? Sim. Você tem o sentido do tato no seu corpo todo, no seu couro cabeludo, no seu calcanhar, enfim. Aí eu acho que eu comentei ontem com vocês que algumas partes do nosso corpo são mais sensíveis do que outras. Então, é como se a gente tivesse esse tato meio que elevado, né? Por exemplo, a nossa sola do pé e a palma da nossa mão, a gente tem uma pele mais grossa. E não que a gente tenha esse tato, menor, assim. A gente sente do mesmo jeito. Só que a gente tem peles que são mais resistentes. Por isso que a gente pode andar descalço. Imagina se você fosse andar no chão, só que a sua pele do pé fosse igual a pele do seu cotovelo, por exemplo. A gente não ia aguentar andar 3 passos descalço. Por isso que a gente... 3 passos começar a dar risada, né, ainda que a gente tenha sapatos hoje em dia, se eu quiser sair descalça no asfalto, eu consigo, não consigo. Não vou morrer, no máximo que vai fazer, sei lá, eu pisar num lugar sujo. Mas fora isso, nada, né, nada demais. Então, a gente tem essa sensação, esses sentidos, o que acontece é que em todas essas regiões do nosso corpo, então, a gente tem nervos. Quando a gente, lá nas últimas aulas, a gente viu, tinha uma tabelinha ali no livro de vocês, estava assim, ó, neurônios, tipo de neurônio, tipo de nervo, aí tem lá nervos que são sensitivos, nervos que são motores e nervos que são mistos, certo? A gente corrigiu até um exercício sobre isso ontem, que eu falei de nervo misto. A maioria dos nossos nervos do corpo acabam sendo mistos. É difícil a gente ter... a gente tem uns que são só um ou outro, mas a maioria deles acaba sendo misto. E é isso, assim, os nossos nervos que estão espalhados no nosso corpo todo, a gente, por exemplo, no caso sei lá, da audição, você ouve a mensagem, esses nervos sensitivos, porque a gente está falando de sentido, né? A audição é um sentido. Aí essa sensação, essa mensagem, esse estímulo vai ser captado, esse vai ser captado pelos seus nervos que estão na região do seu ouvido, vão levar essa informação até o cérebro. Quando é uma informação que você já ouviu, você já associa, né? Então, se eu pergunto para você, por exemplo, que horas são agora? Você vai entender isso, interpretar. Você já ouviu essa pergunta, você sabe do que eu estou falando, então você só olha no relógio e responde que horas são, certo? 43, professora, agora. Isso. Então, e tudo isso foi o seu nervo que chegou lá no seu cérebro
interpretou, já te deu, você já pensou na resposta, no que você tem que fazer, não tem como você saber a hora sozinho, você precisa olhar no relógio, mas é isso, você precisa olhar no relógio. Então, você olha no relógio com a sua visão, os seus nervos aqui do olho, que a gente chama de nervos ópticos. Esses nervos captam essa informação que você está olhando, mandam de volta para o seu cérebro, e aí depois essa informação volta para a sua boca para você conseguir falar. Caramba, Tudo isso... professora, é tudo sincronizado, hein? Não, e tudo muito rápido, gente. Por exemplo, agora que, sei lá, você perguntar... É que agora eu acabei de perguntar a hora, né? Mas, por exemplo, que dia é hoje? Dia da semana, número? Hoje é dia 12. Então, eu perguntei, vocês 12, ouviram, professora. a mensagem foi levada para o seu cérebro, você interpretou, olhou a data, sei lá, no celular de vocês, ou lembrou, e respondeu. Tudo isso aqui, ó, rapidinho. Tudo isso quem está fazendo? Nervos e neurônios, certo? Que são os neurônios que compõem os nervos. Oi. Professora. Tô te ouvindo, pode falar. Ah, tá. Mas no caso de você perguntar e eu raciocinar, não seria mais ou menos a velocidade do som junto com a velocidade dos nossos neurônios? De raciocinar alguma coisa, de mandar para o cérebro e ele mandar de volta? Sim, mas acho que eu não entendi direito a sua pergunta. Não, a minha pergunta é que a informação não seria isso. Por exemplo, uma pergunta, não seria mais ou menos a velocidade do som mais a velocidade dos nossos O nosso neurônios? corpo funciona, sim, também. A mesma coisa da visão, a velocidade da luz, mas dos neurônios? Também. Não, tá tudo associado. E aí, professora, essa junção não dá meio que uma sensação de instantâneo? Que não é instantâneo, mas é tão rápido que parece dar aquela sensação de Sim, instantâneo? é porque é muito rápido, mas não é instantâneo. O que a gente chama... Então. Existe coisas que são instantâneas, mas tudo tem um tempo, né? Tipo, por menor tempo que seja esse, ainda assim as coisas levam um tempo para acontecer. Por exemplo... uma coisa, se eu tô do lado de alguém e tô conversando aqui com ela tá ouvindo isso numa velocidade, beleza. Eu tô aqui, e aí, como é que foi esse final de semana, tal. Agora, imagina que eu tô... Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu tô... Pensem lá na escola. Imagina que eu tô lá no parquinho, lá em cima. Todo mundo lembra onde é o parquinho, né? Faz tanto tempo que a gente vai pra escola. Mas imagina que eu tô lá no parquinho. Pro, falando... Lá em cima, lá na escola, lá em cima da quadra, você olha no parquinho. Lembrei, professor. Então, imagina que eu tô falando para alguém que tá lá lembro. embaixo na quadra. Esse som vai demorar um pouco mais para chegar, né? Foi quando, professora, eu fui lá em cima, quando foi aniversário do André. Ah, que chique. Mas é isso. A velocidade aí, Augusto, por exemplo, a mensagem vai demorar um pouco mais para chegar. Tipo, se eu gritar de lá de cima... do que se eu falar com uma pessoa que está mais perto de mim, porque o som teve um caminho maior para percorrer, mas a velocidade de resposta da pessoa vai ser a mesma, a não ser que a pessoa tenha algum problema neurológico, né? Aí o neurônio devagarzinho caso contrário, a resposta vai ser a mesma, mas vai demorar só para a mensagem chegar na pessoa. Fala, Luan. Professora, eu não tô compreendendo, eu compreendo, não, eu entendo, eu entendo e compreendo, mas eu acho estranho. Porque o negócio lá de ter, não é ser autista, não é Parkinson, Parkinson também. Não, Parkinson não. Alzheimer, lembrei. Por exemplo, eu tenho 12 anos, aí eu acordo, vou lá, tomo alguma coisa de café, tá à noite, eu tô jantando, eu não lembro que eu tomei de café. Agora a gente estava falando sobre o negócio do tempo de resposta da pessoa. Só que, por exemplo, se eu tô longe, parece duas pessoas doidas conversando, que é um gritando com o outro e ninguém entende nada. Não, mas assim, Luan, por exemplo, isso que você falou, eu tomo café e aí de noite eu já não lembro mais que eu tomei café. Você não lembra a princípio, mas se eu perguntar assim para você de noite, Luan, o que você comeu de café? O que você tomou de café? A princípio você pode não lembrar, mas se você faz um esforço, você vai lembrar o que você comeu. Quando a pessoa tem o Alzheimer, por exemplo, a pessoa nem consegue guardar essa informação, entendeu? Tipo, ela realmente não sabe. Entrasse pelo ouvido e saísse pelo outro. Tipo, isso não ficou gravado na cabeça dela, entendeu? Que nem na minha aula de matemática. Entendi. Não, mas aí não. Luan, para de gracinha, que você não tem problema nenhum.
você é safado, isso sim, é só prestar atenção nas coisas. Mas às vezes acontece, por exemplo, você passa por exemplo, quando a gente está andando por um lugar e a gente não presta atenção direito nas ruas, esse negócio. Aí é falta de atenção. Então não é porque você não lembra, nossa, não consigo lembrar. Se você está prestando atenção em outra coisa, nosso cérebro, ele é multifuncional, mas ainda assim sempre tem uma coisa que demanda mais a nossa atenção do que outras. Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas uma delas vai ficar meio prejudicada. Se eu quiser, por exemplo, escutar uma música, sei lá, estou escutando um podcast enquanto eu leio um livro ao mesmo tempo. Eu consigo fazer os dois juntos? Consigo. Mas alguma coisa eu não vou fazer direito. Então, ou eu não vou conseguir absorver direito o que eu estou lendo do livro, ou eu não vou conseguir absorver direito o que eu estou ouvindo do podcast. Professora, nosso cérebro ele vai pegar uma dessas ações e vai tornar como prioridade e vai focar nela. E por mais que as outras vão estar sendo absorvidas ali, não da mesma forma. E a gente tem muito costume de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Tem gente que dirige e mexe no celular ao mesmo tempo. Não, mas isso aí já não é, aí já é um problema. Não, eu sei que é errado, eu sei. Porque as pessoas podem morrer numa brincadeira, não é uma brincadeira, né? Eu tô falando de, sei lá, é uma brincadeira, broxo. É brincadeira, assim, brincadeira de roleta russa, isso. Não é brincadeira fatal, não é brincadeira. Roleta russa é como diz minha amiga, professora. Professora, como diz minha amiga, roleta russa não tem graça sem uma arma. Menino, que perigo. Que isso, mano? Aí, ó, online, mano. Criança assistindo. Aí no YouTube. Criança assistindo, você tem a mesma idade, ó. Menino, isso é muito problemático o que você falou agora, hein? Pelo amor de Deus. Eu tô brincando, professora. Professora, tem uma coisa que eu não gosto. Que fala isso, professora. Se tem uma coisa que eu não gosto. A Lívia fala assim mesmo. Ela fala desse jeito? É. Gente, não, mas ó, tem uma coisa que eu realmente não gosto mesmo, nem de brincadeira, nem de arminha de brincadeira, não gosto de arma, gente. Nem arma de Nerf, nem arminha de... A única arminha que eu já brinquei é aquelas de água. E ainda assim, eu prefiro que não seja uma arma. Tem uns outros brinquedinhos que espirram a água, mas tem outro formato. Eu prefiro assim, não gosto. Mas realmente, professora, a Lívia não tem nenhum problema mental, mas ela é meio doida. Então às vezes ela precisa passar numa terapia para ver por que ela tem esse ódiozinho no coração, né, tadinha? Porque uma pessoa nova desse jeito falando que quer brincar com arma, ficou preocupada. Mas enfim, e aí a gente tem então esses nervos espalhados por todos os nossos sentidos, e aí esses nervos vão captar todos esses estímulos. Então, estímulo de pressão, temperatura, por isso que a gente consegue, eu tô com frio, eu tô com calor, porque é pelo nosso tato que a gente sente isso. Essa comida é doce, essa comida é salgada, nossa, isso aqui é muito azedo. Tudo isso são nervos que estão captando. Óbvio que existem algumas estruturas específicas, né? No caso do paladar, a gente tem papila gustativa, que acho que não é papila que fala hoje em dia, é botões gustativos, que conseguem captar o gosto das coisas, né? Oi? Não, termina, calma aí. Tá. Vocês falam e cortam no meio do áudio. Me perdi um pouco agora. Fala aí, Enzo, perdi a linha do raciocínio. Aí, tá vendo? Às vezes eu também tenho. Meus neurônios às vezes estão meio preguiçosos também. Meu tic-tac, às vezes estão brincando no parquinho enquanto eu tô aqui tentando dar aula. Fala, Enzo. Olha o tic-tac do Enzo lá também, olha lá. Perdido. Se perdeu. Tá todo mundo perdido. Aula de sistema nervoso, fica todo mundo maluco. Os neurônios, todo mundo já tá aqui, ó. Respirando por aparelhos. Mas enfim, todo mundo conseguiu entender, né? Dá uma olhadinha lá na página 12. Oi. Eu não sei se tem muito a ver, mas eu tenho uma dúvida. Por que quando a gente fica muito tempo sem respirar, e vai até o máximo do ponto sem respirar, o pulmão dói? Dói de... ele começa a doer. Bom, eu nunca fiz esse tipo de brincadeira, porque eu não gosto desse negócio de brincadeira de quase morte. Não gosto disso. Não, professora, não. Mas é porque te falta oxigenação, né? Você está cortando simplesmente uma das coisas mais importantes que você precisa para viver. Então, a dor é uma resposta do nosso corpo para parar com aquilo. Então, por exemplo,
Se alguém tá te beliscando, não beliscão tipo, se é belisca e solta, beliscão de beliscão que a pessoa fica lá te beliscando, não sei o quê. Ou sei lá, se alguém tá te enforcando, sei lá, enfim, qualquer coisa que doa, que machuca. Estrangulando, por exemplo. A dor, a gente falou sobre isso, né? A dor é um mecanismo de defesa do nosso corpo, a gente precisa sentir dor. Então, nosso corpo dói para avisar, olha, tem coisa errada, para com isso. Não, professora, deixa eu explicar como é que é, então. Nosso corpo fala assim, ó, rapá, você tá me machucando aqui, ô filho de Kenga. Aqui, ó, tá vendo esse hematoma aqui, não? Não tá sentindo nada, não? Tá como doidão nas ideias? Mas é por isso que eu falo, ó, vocês têm que cuidar do corpo de vocês, porque é verdade, a gente tem que saber interpretar os sinais do nosso corpo, né? Mas não fica fazendo tipo de brincadeira, tipo, vou ver quanto tempo eu consigo ficar sem respirar. E aí numa dessa, imagina você desmaia. Não, porque aí você pode desmaiar. Eu aguento 2 minutos, professora, pode me ajudar na natação. Não, tudo bem, mas deixa pra treinar na natação. Imagina assim, ó, imagina a situação, olha a caquinha, pra não falar outra coisa. Tô aqui brincando de pé, sei lá, vou ver quanto tempo eu consigo ficar sem respirar, e prendo a minha respiração. Aí eu desmaio. Aí na hora que eu vou cair, eu bato minha cabeça numa quina e, sei lá, morro ou arraso minha cabeça inteira. Gente, pode acontecer. Vocês já assistiram Premonição? Mas quem não assistiu não é pra assistir também, porque esse filme não é O quê? pra Assistiu o quê? Assistiu o quê? O que, professor? O que, professora? Premonição. Premonição, deixa eu anotar aqui, por favor. Calma, é um filme meio bobo, tipo, que acontece um monte de morte, é umas mortes, tipo, super... Você jamais imaginaria, assim, tipo... É um Death Note, tipo assim? Bate não sei aonde, e aí não sei o que, bate não sei o que, e aí mata a pessoa. Tipo, umas mortes muito improváveis. Mas depois que eu fiquei assistindo esse filme, eu fiquei traumatizada. Então, hoje em dia, eu acho que eu posso morrer com qualquer coisa, assim. Se eu ligar uma tomada, eu posso morrer. Eu vivo com medo. Professora, eu acho que é esse você morre até com comida. Dá pra morrer engasgado, mas dá mesmo. Professora, eu acho que eu vi esse filme, que tem uma parte que eu lembro que a menina, ela tá fazendo aqueles negócios lá que parece trapézio, sabe? De ginástica artística. Meu Aí Deus. ela gira assim no negócio e aparece uma fumaça. Aí ela solta assim e ela cai, quando ela cai, a coluna dela quebra pra frente. Então, é umas mortes desse jeito, assim. Dá um pouco de agonia. Só que esse filme tem vários, acho que deve ter, tipo, Premonição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que eu assisti... Premonição ou demonição? Premonição. Não, se fosse já anotei, professor, eu vou dar um busca no Google. Demolidor ou ia ser negócio de mas, não eu vou até... peraí. Do jeito, nem ligando. Assim. Não, assim, Não, mas não deveria ser, né? Mas, enfim, eu não vou pedir atividade para vocês agora, tá? De nada. O que eu vou fazer de nada. O que eu vou fazer nada. Na aula da semana que vem, que é quarta-feira, a gente só vai conversar, que legal. A gente só conversou hoje, professor. Olha, não, conversou, mas falamos de... É uma conversa... Eu gosto assim, porque a gente parece que só conversou, mas eu falei tudo que eu precisava falar. Então, parabéns para nós. Produtiva. Parece que foi... E a gente ainda conseguiu desviar do assunto. Posso falar? Rápido, que vai acabar a aula. Lembra que você falou, eu posto a minha K47. Professora, não vai acreditar. Lembra que tava tendo barulho? Não. Acabou de parar. Tipo, meio-dia o barulho acaba. Que ótimo. Fala pros pedreiros aí da sua casa que eles são muito gentis. Pelo menos agora a tarde vai ficar de boa. Legal. Bonito, pedreiro. Beijo vocês na quarta, tá? Quem tem lição pra me enviar, me envia. Na Búlia até segunda, tô brincando. Beleza. Tchau, gente. Tá bom, tchau, pro. Tchau. Não.